Seja bem-vindo à locadora. Bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Sou Zé Wellington e hoje eu estou aqui com JP Martins. Oba! Pedro PJ Brandão. Me botaram aqui para mediar. Me botaram. Simplesmente. Jogaram no teu peito. Jogaram aqui sem pauta nenhuma. Mas eu sei que do que a gente vai falar hoje. De um filme que eu loquei bastante. Não pude assistir no cinema, infelizmente, então tive que locar. Vocês assistiram esse filme que a gente vai conversar agora no cinema? Tiveram esse privilégio? Ou tiveram que locar também 2 anos depois, quando saiu no Brasil? Eu tinha só 3 anos quando esse filme chegou no cinema, né? Zé, eu nasci quando esse filme foi lançado. Porra! Essa aqui jogou pra mim um atestado de velho. Sim, exatamente. Eu olhei pro teu cabelo aí, Zé, apareceu uns 10 cabelos brancos de uma lapada só, bicho. Parece que eu sou o único dinossauro nessa gravação que me lembro de quando esse filme foi anunciado, de todo o buzz que rolou a partir dele. Eu não sei se é esse momento que a gente fala qual é o filme, apesar de todo mundo já viu, obviamente, na descrição do podcast, mas a gente pode segurar mais esse suspense. Vocês é que dizem. Eu acho que as pessoas já vão ter visto a imagem, né, JP? Você que é o homem do design desse podcast. As pessoas provavelmente já vão ter visto a imagem de um descamisado de Jeff Goldblum, que é uma imagem muito marcante, né? Um dos frames mais marcantes da história do cinema. O Jeff Goldblum, inclusive, é uma das coisas mais estranhas do filme que a gente vai falar hoje, que eu já posso falar que é Parque dos Dinossauros, Jurassic Park. Filme lindamente dirigido aí pelo Steven Spielberg, filme feito para ser puro entretenimento, suco de entretenimento, mas que acabou virando aí também. Vocês consideram que virou um clássico do cinema mundial também? Jurassic Park foi além do entretenimento, sim? Cara, esse filme é um clássico inegável, né? Eu não via desde criança, mas eu revendo aqui, eu sabia todas as cenas, eu lembro de tudo, e eu acho que o mundo inteiro lembra de tudo, aparentemente. Então, se isso não é clássico, é que é, né? Mas é maluco, assim, porque é um filme anterior ao meme e tudo, né? Mas tem algumas coisas no filme que acabaram se tornando imagens, assim, memes e coisas que são recorrentes no entretenimento. Me lembro aqui de um episódio do Teen Titans Go, Jovens Titãs em Ação, maravilhoso, que eles estão presos numa ilha, não sei se vocês assistiram, e fazem referência ao Velociraptor abrindo uma porta, né, e que é sensacional, ou mesmo, né, bem no início do filme, eu acho que é a primeira cena, o Jota que assistiu recentemente vai me confirmar ou não, quando a gente tem um personagem, né, aquele carinha lá de óculos, que ele é meio que um dos antagonistas do filme, eles estão querendo guardar segredo de uma coisa e ele grita, né, na mesa, né, e isso acabou virando também uma imagem de meme, aparece pra caramba. Sim, ninguém liga, né, ele faz... Exatamente. Ele grita e fala, ninguém liga, pô. Exatamente, isso acabou virando meme também, essa imagem. O filme ele veio pra se tornar aí, antes dessa coisa de internet ficar total coisa padrão na nossa vida, ele já foi lançando algumas modas específicas, né? E tu, PJ, cara, o que é que tu lembra do filme? Tu assistiu recentemente, estudou pra essa prova de hoje ou vai Claro. Existem poucas provas no mundo, Zé Wellington, que eu levo mais a sério do que um episódio do podcast Nicolas. No caso do Locador do Nicolas, né? Assisti recentemente, assisti há poucas horas atrás. Não faz tanto tempo que eu assisti esse filme, como o JP falou que eu assisti quando era criança. Eu devo ter assistido já adulto esse filme, mas fazia muito tempo que eu não assistia de fato. E o que me impressionou foi como, assim que nem o JP, eu lembrava de todas as cenas. E como me surpreendeu o fato de eu lembrar de todas as cenas e simplesmente não existir nenhuma cena que estivesse fora da minha lembrança. Porque o filme é tão redondo, cara. Toda cena é absolutamente tão necessária pro plot do filme, nenhuma coisa é desnecessária, de um jeito que quando eu terminei de ver um filme eu disse, caramba, eu tenho um filme muito bem gravado na minha memória. Eu só não lembro exatamente da sequência, porque acontecem muitos acontecimentos em paralelo, né, dentro do filme, mas o filme em si, ele é todo redondinho, cara. É todo muito bem feito, são 2 horas ininterruptas de ação, assim, não ação no sentido de filme de ação, mas o tempo inteiro você tem cenas importantes pro decorrer da trama. E me surpreendeu muito ver o filme novamente, depois de mais velho e tal, principalmente porque ele é um filme blockbuster, né? Ele é o cara, digamos assim, ele é mais um filme da carreira do cara que nos entregou e nos apresentou o que é o blockbuster, esse filme que tem grande orçamento,
e um grande orçamento influenciando o efeito visual, que é a coisa que impulsiona o blockbuster desde 75, com o Tubarão, do próprio Spielberg, né? É interessante ver como esse filme, parece que assim, tipo, o Spielberg fez milagre, já com muita grana em 75, e esse filme, cara, velho, bota mais grana no bolso desse cara, que ele sabe fazer filmes ainda maiores, porque Tubarão é um filme muito bem feito, é um filme que gastou muita grana, Parque dos Dinossauros gasta ainda mais e faz ainda mais, né? Foi o filme de maior bilheteria em 93 e na história do cinema até então, em 93, mais um recorde que o Stewart bate, assim como em 75, Tubarão tinha sido a maior bilheteria do mundo desde então. Então o cara é uma máquina de fazer filmes importantes e memoráveis. Vale pontuar, 93, ele lança o Jurassic Park e lança um filme muito parecido com o Jurassic Park 93 também, chamado A Lista de Schindler, que é tipo... Qualzinho. O cara lança simplesmente dois dos maiores filmes da história do cinema dos últimos anos, assim, no mesmo ano, né, em 93. Então é impressionante. A gente tá vendo aqui história. O mais doido é disso. Eu acho que as pessoas que foram ao cinema ver não sabiam que estavam vendo história. A gente agora sim sabe que está vendo um episódio da história do cinema. E se tu falou, PJ, que ele fez milagre com o orçamento no Tubarão, aqui não é milagre não. Aqui foi planejado milimetricamente. Não acho que não precisou de milagre aqui não. Foi só... poder puro e absoluto. Desde a compra do livro, né, Jota? Eu tava dando uma olhada nas curiosidades do IMDb. O livro do Michael Crichton, que é um dos roteiristas do filme, os direitos de fazer o filme foram comprados antes do livro ser terminado. O cara tinha, tipo, o rascunho do livro, ele estava fazendo o livro foi lançado, foi um sucesso, um best-seller, e o direito do livro foi comprado antes mesmo do livro ser terminado. Então, assim, sabia-se que ia dar muita grana e sabia que era uma história que ia chamar a atenção, e foi sucesso absoluto. Quando eles querem ter sucesso absoluto, eles se entregam na mão do Spielberg, que o Spielberg vai lá e faz, né? Pra quem não conhece, inclusive, é o autor de best-sellers. Já na década de 80, o cara já dominava o mercado livreiro dos Estados Unidos. Então, acho até que o Spielberg ele já sabia que dali ia sair alguma coisa, né? O cara que provavelmente ali nos anos 80, vários livros dele já tinham sido adaptados para o cinema, que dali já sairia alguma coisa, né? Que já possível sucesso ele já ia sair. O cara escrevendo sobre dinossauro, cara, pra que melhor, né? Dinossauro é legal em todo canto. E não só livro, né? Porque ele também é o criador de Westworld, lá, que começou como um filme. Ele dirigiu vários filmes, né, Michael Crichton. Depois ele escreveu, tipo, Twister, o Congo. Congo era um livro mais antigo também. Ele criou a série ER. É muita coisa que o maluco fez. Caralho, mas Showman é uma máquina também, né, pô? O cara é o Spielberg dos livros. Animal. Não, cara, ele é um autor bombadaço, assim, sabe? Há pouco tempo eu caí no Instagram, num vídeo desses do Instagram, que uma pessoa ela falava os best-sellers no Brasil e nos Estados Unidos, né, nos anos 80. Ele tava fazendo uma série por década. Cara, nos anos 80, cara, só dá esse autor, que inclusive já começa uma polêmica nesse podcast, que é como se fala o sobrenome dele. Porque eu falei Crichton, o JP mandou Crichton. Eu acho que é Crichton. Eu acho que é Cricket. Cricket é muito mais legal. Michael Cricket. Precisamos decidir isso para que haja continuidade nesse podcast, inclusive. Ou a gente chama de Michael. Eu abri aqui a Wikipédia, e na Wikipédia sempre tem o alfabeto fonético para palavras difíceis, né? Para nomes difíceis. E tá dizendo que é Crichton. Crichton. Então vamos lá, Michael Crichton. Eu acho que a gente pode, na verdade, toda vez que fala o nome dele, falar de um jeito diferente. Eu acho que a gente pode... Pronto, perfeito. Muito mais a padronização legal. É não padronizar. Muito legal. Mas até falando sobre o livro, vocês já leram o livro? Não. Eu não sei ler. É por isso que só vê dublado, né, Jota? Não, eu não li o livro inteiro, mas eu lembro que há uns anos atrás, eu li uma parte do livro, eu já conhecia a fama de que era um livro, o livro ele era muito mais violento e muito mais forte do que o filme. Que quer se esperar, né? Porque o Spielberg ele vai tentar fazer um grande blockbuster. O Spielberg no meio dos anos 90, imagina o que é ser Steven Spielberg no meio dos anos 90. O cara era o criador de Sessão da Tarde, assim, absurdo, né? Então ele, obviamente, ele vai ali dar uma suavizada em uma coisa ou outra, né? Mas o filme é muito violento, tem uma cena muito conhecida que envolve um bebê, inclusive, né? Então, assim, o livro é bem mais violento. O autor, ele é um autor de livros de suspense, né? O cara, ele tem essa especialidade em suspense, né? E o Spielberg, ele vai lá e ele dá uma podadinha em alguns momentos para fazer um filme palatável para a família, né? Embora, né? Deixa eu até falar para vocês por que eu escolhi Parque dos Dinossauros, né? Vocês me provocaram aqui, né? E eu vou contar uma história assim muito rapidamente, assim, aqui em casa, junto com as minhas filhas, a minha esposa. Sempre quando é período de férias, a gente escolhe alguma saga pra gente maratonar.
né? No início do ano, por exemplo, a gente maratonou Senhor dos Anéis e Hobbit. Que inclusive eu tinha assistido os 3 primeiros filmes do Senhor dos Anéis, assim, várias vezes, mas eu nunca tinha terminado de assistir a trilogia do Hobbit, né? E quando eu assisti, eu me lembrei por que eu não terminei, né? Eu nunca terminei até hoje. Pois é, assim, não sei se vale a pena, PJ, mas assim, assisti com as crianças, elas adoraram, ficaram super curiosas, filme após filme, né? Então assistimos e tudo. E quando foi agora nas férias de julho, né, a gente ficou pensando, eu e a minha companheira aqui, qual era o filme que a gente ia assistir com as crianças, né? E eu me lembrei de Jurassic Park, né? Parque dos Dinossauros, e nós começamos uma maratona maluca. Nós assistimos os 6 primeiros filmes, assim, em sequência, por isso que tá bem quentinho aqui na minha cabeça. Em algum momento eu Tem acho 6, né, bicho? tem 6, tem 7, né, cara? São 7. Com o que tá no Porra. cinema atualmente, que eu não vi ainda. O que tentei ver no final de semana pra gente gravar aqui o podcast, o filme com a Scarlett Johansson agora. Não vi, mas os outros 6 anteriores estão muito frescos na minha cabeça, porque é a mesma coisa. Eu assisti a primeira trilogia na minha adolescência, né? Mas essa trilogia nova com Chris Pratt, eu não tinha assistido nada ainda. Então a gente assistiu aqui com as crianças os 6 filmes em sequência, né? Cara, assim, obviamente o efeito foi brutal. Minhas filhas, elas ficaram alucinadas pelo tema dinossauros. Elas estão nesse momento, né, desenhando dinossauro, falando a respeito. E assim, É muito impactante. é muito impactante. Elas adoraram o primeiro filme, né? Então assim, é até para comprovar essa coisa de família, assim. E, obviamente o primeiro filme, ele tem alguns momentos que devem lembrar, né, o livro ali, né? Tem momentos que tem um terrorzinho. A minha filha mais nova de 10 anos pedia para avisar quando ia ter uns sustos, assim, aquela coisa. Mas é realmente um filme feito, assim, para família, né? O primeiro filme, para poder deixar maluco, assim, a grande família norte-americana e, por consequência, todo o mundo, assim, né? É engraçado, Zé, porque é um filme de família, com certeza, mas ele tem cenas que dá pra ver que o diretor desse filme foi o mesmo cara que dirigiu o Tubarão, entendeu? Porque essa coisa da família, porque principalmente no começo ele tem um senso de deslumbramento, né? Tipo, nossa senhora, os brachiossauros estão aqui, meu Deus, que coisa linda. O Triceratops lá caída, eles ficam encantados, eles encostam nela e fica sentindo a respiração dela, é a coisa mais linda do mundo. E ao mesmo tempo que tem a primeira cena com o tiranossauro, que é uma coisa aterrorizante. Aparece um monstro na frente de todo mundo e fica brincando com eles e ninguém sabe o que fazer. É muito bom, cara. Você fica tenso pra caralho. Tem cenas desse filme que eu fiquei de olho arregalado, assim, olhando. A cena da perseguição no Jeep, a cena da cozinha, que é a clássica, né? Fantástico, fantástico. A gente falou de Tubarão aqui no Locadora do Nicolas recentemente, que é um filme que eu nunca tinha visto. Eu vi eu usei o Locadora do Nicolas como pretexto para ver o Tubarão do Spielberg. E, cara, pra mim ele tem uma lógica muito similar, é 2 filmes em um. No Tubarão, eu lembro da gente conversar que a primeira metade do filme ele era uma coisa meio terror, né? Tinha muito sangue, explosão de sangue no meio do mar e coisas do gênero. E a segunda parte do filme ele parece mais quase uma aventura, inclusive com a música muito, muito aventuresca, parece ser uma coisa até meio documentário. Esse filme é meio que o contrário. A primeira parte é aventura e ficção científica. A segunda metade é terror e suspense. Eu sinto muito essa mudança da chave do filme na metade, até porque o Tiranossauro aparece na metade do filme. É com 1 hora de filme que o Tiranossauro aparece. Ele traz novamente pro Jurassic Park uma coisa que ele faz no Tubarão, que é a presença ausente desse medo, né? Tem pouquíssimas cenas de tubarão. Ele é mais uma presença amedrontante do que, de fato, uma materialidade na tela, assim. É muito louco porque aí é Spielberg, né, cara? Usando o que ele tinha na época, né? O que ele tinha na época é isso, é brincar com suspense, com o que a gente acha que vai aparecer. Porque, assim, 93, cara, é engraçado. O filme, ele é um marco, né, nos efeitos especiais no cinema, obviamente. Né? Tem a participação do Stan Winston, cara, que é conhecido aí pelos animatrônicos dele. Né? Ele mistura computação gráfica com efeitos práticos, né? De um jeito que só o Spielberg faria. Mas, obviamente, a gente tem ali, assim, com certeza ele teve muito mais limitações do que na segunda trilogia, onde você pode colocar ali o dinossauro ali contracenando com todo mundo em 3D, computação gráfica, né? Então ele teve que trabalhar ali com o que ele tinha. E é um filme, cara, de suspense, assim, né? Você percebe essa virada no filme, inclusive, né? Eles chegam ali no Parque dos Dinossauros e tal, um dia maravilhoso, lindo, sol, aquela coisa toda. Quando o bicho começa a pegar na cena do Tiranossauro, em frente à grade ali do Tiranossauro, tá uma chuva maluca, o tempo mudou, o tempo escurece. Essa tempestade que chega no parque, ela marca essa mudança no filme, né? Que é quando o filme vira um suspense maluquíssimo, assim, né? Um filme de perseguição, assim, um thriller, que no caso o assassino não é uma pessoa, mas são dinossauros, né? Especialmente
vão aparecendo todos ali, mas é engraçado, os 3 primeiros filmes é o papel do Velociraptor, cara, né, que acaba vindo também pra segunda trilogia, a gente pode falar depois de um jeito diferente, que eles acabam se tornando esses assassinos frios, assim, que aparecem no terço aí final do filme, né, e isso acontece depois no 2 e no 3 também, fica todo mundo já apreensivo para quando o Velociraptor vai entrar em jogo, né, e vai perseguir a galera, porque são mais, apesar de serem menores, eles são mais ágeis, eles são aquele assassino, o assassino profissional mesmo, que persegue os mocinhos no filme, né, mas assim, Spielberg, né, cara, Spielberg, eu ia dizer assim no auge dele, né, mas até, porra, o último filme que eu assisti do Spielberg, ele ainda tava no auge dele ainda, cara, animal demais, usando o que ele tinha ali de tecnologia e de grana para criar uma experiência maluquíssima, né, que perdura, né, e que acabou mexendo com a cultura, né, e tá outra coisa que eu vi recentemente, tava nesse hiperfoco do Parque dos Dinossauros, obviamente os algoritmos detectaram isso, eu tenho recebido muita coisa de Parque dos Dinossauros, e aí juntou 2 coisas, eu tô preso agora, galera, em 2 algoritmos. Um é Parque dos Dinossauros e outro é Guerreiras do K-Pop Demon Hunters. Bom demais. Minhas filhas assisti com elas, eu achei fantástico, JP, também mamei o filme, as músicas, eu tenho um fraco muito grande pra filme que tem música, cara, é assim, se você quer que eu goste do filme, bota aí um galera cantando umas musiquinhas e já era, bicho. E assim, cara, um cara conseguiu fazer um vídeo no Instagram, juntando as 2 coisas e mostrando inclusive o impacto que o Parque dos Dinossauros teve na Coreia do Sul, né? Porque segundo o cara desse vídeo falava, quando o filme chega na Coreia do Sul, nos cinemas da Coreia do Sul, ele tem um impacto gigante, muito grande, chama a atenção do líder da América do Sul na época, acho que era o presidente da América do Sul, primeiro-ministro, não me lembro aqui agora. Coreia do Sul, perdão. Eu falei o quê, cara? América do Sul. América do Sul, foi mal. Eu tava estudando agora com minha filha a prova dela sobre a América do Sul, tá tudo se misturando. Mas olha só, o filme chega lá, e lá na Coreia do Sul se torna um grande sucesso de vendas, cara, veja só, um Jeep igual do filme, saca? Pintado igual, é vendido carro. E o líder da Coreia do Sul, na época, isso chama a atenção dele e ele começa a entender o poder, né, econômico que a cultura tem. E, ao que parece, o Parque dos Dinossauros dispara esse programa lá na Coreia do Sul de auto-incentivo à cultura, que acaba desembocando no que a gente está vivendo hoje, o grande poder dos grupos de K-pop, né, dos K-dramas, que são essas novelas coreanas. Então você vê o impacto, né, que o Jurassic Park ele tem, inclusive, lá na Coreia do Sul, ele vai incentivar, ele vai fazer com que o presidente da Coreia do Sul da época perceba que a cultura como negócio é uma coisa interessante e começam os altos investimentos na Coreia do Sul que acabam fazendo que a Coreia do Sul se torne um grande nome do entretenimento mundial no momento, né? E assim, uma coisa legal de falar também foi o potencial que Jurassic Park teve para criar coisas para vender, né? Começa com a marca do filme, que é maravilhosa, cara, né? Aquele fóssil ali redondo com o nome Jurassic Park, né? Que dá camisas maravilhosas, o tanto de produto que sai do dinossauro, dinossauros que, vale dizer, hoje muitos deles não são a gente percebe cientificamente que não são exatamente como saíram no primeiro filme, né? A paleontologia foi evoluindo de lá pra cá, né? Exatamente, né? Você pega, inclusive no 6º filme, né? O 3º filme com o Chris Pratt, já aparece um Velociraptor com penas, né? Porque já existe uma discussão, assim, que as penas eram presentes na maioria dos dinossauros, então, coisa que não era tão certa, assim, no tempo passado, né? Mas é engraçado, né? Como a gente tá no meio da ficção, a galera ali, os dinossauros também foram misturados com espécies atuais, aí na minha cabeça eu construo essa desculpa aí pro Spielberg, né? Que dá pra poder mudar um pouquinho os dinossauros, se ele quiser. O Spielberg pode tudo, na verdade, né? Se ele quiser botar aí o Velociraptor pra ser um peixe, ele pode botar. Mas é interessante isso, né? Como mexe, né? O tema dinossauro é um tema que mexe demais com a gente. Eu colecionava, não sei se vocês colecionaram também, o álbum, é coisa de dinossauro no meu caso, né? O álbum surpresa dos dinossauros. Eu tô até recentemente. Esse aí eu tinha nisso, uns. Nessa época tava o auge, assim, tirando 65 milhões de anos atrás, a época auge do dinossauro foi final dos anos 80 e começo dos anos 90, né? É. Tinha tudo que era de dinossauro. Tinha Jurassic Park, tinha Littlefoot, Em Busca do Vale Encantado. Busca do Vale Encantado. Exatamente. Tinha Temi da T-Rex, Carnotauro, tinha
dinossauro da Disney, é uma lista infinita de filmes de dinossauro nessa época. E o Jurassic Park foi, tipo, o maior de todos, né? E nem foi o primeiro. Engraçado é isso. E tem um aspecto também do filme que eu acho interessante como registro de uma época, que ele parece ser um dos primeiros filmes que vão entender a década de 90 e o comecinho dos anos 2000, que o zeitgeist da ciência da época era a genética, né, cara? A genética era um negócio que absolutamente todo mundo falava. Era um negócio que gerava muitos filmes, gerava muita coisa. A gente tem Gattaca, tem o Jurassic Park, a Dolly foi clonada em 96. Existence. Exatamente. Os desenhos animados, os X-Men, cara, os clássicos, né? O próprio filme do X-Men dos anos 2000. Você tem Homem-Aranha em 2002. E no meio desses dois você tem a maior obra audiovisual da história, que também trata o tema, que é a novela O Clone, da Glória Pérez, né? Aí Então, sim, não pode esquecer disso. pô, genética, bicho, era a esperança e o medo da humanidade vendo esse milênio no horizonte, sabe? Então, parece que o Jurassic Park faz parte desse zeitgeist, assim, dessa discussão da genética, como esse momento da humanidade, tipo, a pós-humanidade que tá vindo aí com o novo milênio que tá chegando. E não só o PJ, o Jurassic Park tava na ponta da lança da temática da genética, né? Eu anotei aqui, Steven Spielberg inventou o cinema dos anos 90 e 2000 com o Jurassic Park. Porque é um tipo de filme que foi ter pra caralho depois. Eu não sei nem buscar exemplos, mas pra mim, os anos 90 são filmes desse tipo. São filmes de aventura grandes, efeitos especiais, família inteira participando de uma aventura muito louca que vai ter morte em algum momento, mas ainda é filme de família. Inclusive as crianças, cara, têm um papel muito forte assim na primeira trilogia, na verdade nos 6 filmes inteiros. A questão de ter a criança colocar no centro, né? Os 3 primeiros filmes, inclusive, é muito comum, assim, as primeiras cenas, minhas filhas reconheceram esse padrão, inclusive. O primeiro talvez nem tanto, porque tem a cena lá com um dinossauro lá, que o JP até falou que era um tiranossauro, tem a impressão que era um Velociraptor, que tava ali, ou foi o JP? Na jaula? Na primeira cena eu acho que é um Raptor. É o Velociraptor, eu acho. Eu acho que é um Raptor. Mas assim, tem essa história com crianças, as crianças elas têm um papel muito forte, assim, né, no filme, né, acabam conduzindo tudo. E assim, com certeza esse cinemão que a gente tem, que eu gosto de chamar de sessão da tarde, né, como cresci nos anos 90 assistindo filme na TV, a gente deve muito ao Spielberg, né, para a criação disso, de entender o blockbuster como esse negócio grandioso, absurdo, né, a gente não teria, né, por isso que é interessante tu falar isso, JP, aqui, e se você for ver Vingadores hoje, né, como grande evento de cinema e tudo, coisa grande, miraculosa demais, e sem dúvida Parque dos Dinossauros é um marco importante na criação disso, né, desse tipo de filme, né, como outros que vão vir depois, né, tipo Twister, que foi colocado aqui. Maravilhoso, Twister. O primeiro filme é incrível, eu não vi ainda o segundo, tenho que ver ainda aquele cara lá que teoricamente é um novo sex symbol mundial, mas o cara é feio pra caralho, macho, puta que pariu. Ele parece uma capivara. Cara, ele tem um negócio estranhíssimo ali com as aplicações de botox no rosto. Exatamente, mais ou menos isso. Né? Maluco, né? Mas assim, sensacional o filme, né? Eu, como falei pra vocês, eu não pude assistir no cinema, cara, o filme. Eu tenho que ver. Ainda assisti realmente pegando na locadora, disputando a fita na locadora na época, né? Devo ter assistido um ano depois. Aqui no Sobral, na época, a gente tava sem cinema, infelizmente. Assisti na locadora, mas assistir com minhas filhas foi sensacional, cara. Esses 6 filmes, né? Os 3 últimos são bem mais ou menos, mas assistir com elas é sempre uma outra sensação. É difícil. E aí ia perguntar pra vocês, inclusive, assim, pra gente, por que vocês acham que o Parque dos Dinossauros, ele já falou muita coisa sobre isso, mas, de repente, mais assertivamente, por que esse filme, ele acerta tanto? Ele acaba se tornando esse produto cultural, assim, tão maravilhoso, tão lembrado, que ainda gera filmes, ora, por pior que sejam os últimos filmes que aconteceram, é só pegar aí os filmes mais assistidos nos anos que foram lançados, os Jurassic World, que é essa trilogia nova, também tiveram entre as listas os mais assistidos, né? Até eu sei que tem muito investimento de marketing e tudo, mas ainda causa uma fascinação ali desde o primeiro filme. Eu queria que vocês dissessem o que vocês acham que esse filme, ele acaba sendo um filme tão memorável, na opinião de vocês. José, eu acho que ele é o que é pela sorte que às vezes acontece na vida de você conseguir colocar tantas pessoas excepcionais em seus respectivos trabalhos trabalhando junto, sabe? Eu acho que o elenco, ele é impecável, das crianças ao bilionário, o ator que faz o bilionário, o dono da ilha, passando pelo todo efeito visual, trilha sonora, direção, edição, montagem, sempre me surpreendo. Acho que é muito bom às vezes não ter memória, porque eu sempre me surpreendo que existe, tipo, Samuel L. Jackson no filme, tá ligado? Pois é, cara, eu lembrava disso. Eu nunca lembro que tem ele, tá ligado? E tal hora tá lá ele fumando um cigarrão fudido e digitando em teclas em alta velocidade, né? Então,
Eu acho que pra mim o Jurassic Park é um daqueles raros momentos do cinema em que tudo tá perfeitamente encaixado. Tanto que o Spielberg, por exemplo, eu tava vendo nas curiosidades também, que o Spielberg espera pra começar a gravação do filme porque ele queria a... eu não vou lembrar dos atores agora, mas ele queria o ator que fazia o Hammond, que era o bilionário, e o ator que faz o Dr. Alan, né, que é o paleontólogo. Ele queria que eles dois estivessem no filme, por isso ele atrasa um pouco mais a produção, por causa que ele precisava que esses caras estivessem na produção. Aí você tem a Laura Dern, você tem o Goldblum, você tem, cara, é simplesmente uma orquestra muito bem feita, onde ninguém tá fora do tom. Isso me impressiona muito, e isso a gente vê na prática, porque, tipo, a cena que os netos do bilionário chegam no filme é com 40 minutos, cara. Tipo, 40 minutos de filme, já viu 40 minutos de filme, aí os pivetes chegam. E me surpreende muito como em nenhum momento desses 40 minutos, que é basicamente setup, eles estão só jogando informações pra você depois capturar a parte do terror do filme. Eles estão só jogando informação e, cara, em nenhum momento fica parado. E o filme demora muito pra ter as partes das ações mesmo, como eu falei, o Tiranossauro, que é a grande virada de chave do filme, acontece com 1 hora, mas essa 1 hora inicial, absolutamente, em nenhum momento você fica aborrecido. Em nenhum momento você acha chato, porque realmente tudo é muito bem montado, tudo é muito bem feito, tudo é muito bonito. Fotografia é linda, a edição é linda. Então, pra mim, o grande sucesso de Jurassic Park, e que até hoje, aí tu falou, por exemplo, dos filmes que vieram depois, né? O 2, o 3, a trilogia mais nova. Também tem o fato de Jurassic Park ser muito revisitado. Você tem lançamentos dele em 4K, você tem lançamentos dele no cinema em épocas comemorativas, em 3D, você tem épocas em que ele é relançado em IMAX no cinema pra comemorar não sei o quê. Então ele não somente é um filme que gerou uma franquia, como a gente entende franquia hoje em dia, né? Ele é uma marca que vai sendo relançada de tempos em tempos, como ele próprio, o de 93, é revisitado com qualidades melhores, edições estendidas. Então eu acho que ele permanece na cultura pop porque não deixa um samba morrer, a galera sempre volta, ele de alguma maneira nova pro público, além da franquia e além dele ter sido um milagre do cinema, desses em que tudo se encaixa perfeitamente. E essas revisitas, Pedro, tu não tá nem contando o tanto que esse filme passou na TV. Todo ano tinha pelo menos uma vez ou duas vezes na sessão da tarde. Quando passava era um evento. Ah, é. Era propaganda, o Jurassic Park vai passar finalmente, meu Deus, de novo, mas sim, é foda. Domingo, todo mundo ao redor da TV na temperatura máxima. É. O filme tem um quê de parque temático, gente. O próprio filme, né? Da coisa de estar lá vendo com a família. Ele já nasceu pra isso, né? Porque o filme é um parque temático e acabou virando um parque temático de verdade da Universal, né? Existe o parque do dinossauro de verdade. É muito maluca a máquina de fazer grana, né? Tudo. E tu, JP, bicho, o que é que te chama mais atenção nesse filme, cara? O que é que tu acha que a gente vai lembrar de Jurassic Park por muito tempo? Ainda vamos ter muito filme ainda. Quem sabe aí tá nascendo a nova trilogia com essa versão nova que tá nos cinemas agora. Mas o que é que te chama mais atenção nessa parada? Eu acho que, primeiramente, ele é um filme muito bom, simplesmente. A qualidade tem durabilidade. Mas a coisa que mais me chama atenção, além de que ele simplesmente é muito bom, é que os avanços tecnológicos que foram feitos nele. Não tinha filme nesse escopo com tanto CG. O tanto que te impacta quando aparece é muito. Quando tem os brachiosauros lá, quando tem aquela parte que os galimimos estão correndo pelo campo. Porra. É um bocado de dinossauro em 3D naquela porra. E é um trabalho inacreditável. Eles trocaram, né, durante a produção de stop motion pra CG, porque eles achavam que tinha que ser mais realista, mais natural. E realmente é. Era inclusive o Phil Tippett, não era? Eu acho que era o Phil Tippett, sim, que fez o Mad God, né? Que Isso. a gente falou aqui. Inclusive, mas eu acho que ainda no filme ainda tem cena de stop motion, que eu acho que aquela cena que os brachiosauros levantam a cabeça e que os meninos estão na árvore, aquilo me pareceu stop motion quando eu vi. Não sei se é, mas deve ser. Em resumo, cena que tem dinossauro completo, CGI. Cena que tem parte de dinossauro é animatrônico. Stop motion ou animatrônico, né? Ou uma pessoa com uma bota de Velociraptor. O filme tem essas cenas de CG muito bem usadas, né? Porque geralmente o que é de dia a gente vê um pouco mais de longe, ou então muito rápido e passa direto assim. Mas o que é de noite é quase real. Até hoje. É impressionante quando o dinossauro aparece pela primeira vez na chuva. Claro que eles usam a iluminação ao seu favor, usam a chuva ao seu favor, que dificulta de você ver o CG, né? De entender por que não é real. É maravilhoso, pô, quando aquele bicho aparece. Maravilhoso. É que nem Avatar. Precisa entender de CG pra ser impactado por aquele mundo maravilhoso que tá ao seu redor, né? Exatamente. A gente nem falou, cara, da trilha sonora, cara, né? John Williams, música... Puta merda. Porra, música foda, você toca, você se arrepia inteiro.
quando ela volta nos outros filmes, eu quando fiz essa maratona agora, sempre quando ela toca é absurdo, né? Então, assim, é realmente um grande elenco montado, uma produção absurda, né? Eu quando assisti novamente com as crianças, eu fiquei assim, meio besta, como a gente fala aqui, né? Da qualidade do filme, de cada detalhe que é colocado ali, né? O Spielberg ali brincando, se divertindo também, trabalhando ali com suspense, com a comédia, personagens muito malucos, assim, muito estranhos, né? Tanto o bilionário como o Jeff Goldblum também são estranhíssimos, né? E assim, queria saber de vocês o que é que vocês lembram das continuações também, né? Vamos falar primeiro aqui dos 2 e do 3 que fazem parte da primeira trilogia. Eu não sei se vocês lembram desse detalhe, o segundo filme ainda é dirigido pelo Spielberg e o terceiro já é pelo Joe Johnston, que depois acabou dirigindo o Capitão América, primeiro Capitão América Vingador, que é né? ano passado, né? O primeiro Vingador, exatamente. Joe Johnston fez um filme também de lobisomem, que é bem legal, né? É um diretor meio que um veterano aí do cinema também, né? Mas se vocês lembram aí, o segundo filme, Mundo Perdido, e o terceiro filme, Jurassic Park 3 mesmo. Vocês têm recordações desses filmes? Eu misturo eles na minha cabeça. Eu sei que o segundo é o filme do Tiranossauro na cidade e o terceiro é o filme dos Pterodáctilos. Mas eu não sei, além dessa ideia básica, o que tem, né? Eu sei que eu tinha muita vontade, quando era criança, de ver o Mundo Perdido, porque a ideia do Tiranossauro no meio de uma cidade era muito foda pra mim. Muito foda. Mas eu não lembro o que eu achei, não lembro muito dele. Eu só lembro disso também, do Dinossauro na Cidade no 2. E o 3 eu não lembro de ter assistido, e essas trilogias, esses filmes mais novos, eu não vi nenhum. O Jurassic World eu vi o primeiro só, e também não tenho muita memória do que eu achei. Achei legalzinho, aparentemente. Eu acho que essa minha vontade de ver o Jurassic Park 2 é o que me faz gostar tanto de Godzilla hoje em dia, inclusive. Na segunda trilogia, né, o diretor, o cara que tá aí comandando esse revival aí do Godzilla, ele dirige um dos filmes. Vou pesquisar aqui pra me lembrar aqui agora o nome do cara. Não sei se o JP vai lembrar aí de cabeça. Colin Trevorrow? O Colin Trevorrow, exatamente. Ele faz, eu acho que o 4 ou é o 5. Vou aqui lembrar aqui agora, vendo, né? Eu assisti os filmes agora, recente, né? O Colin Trevorrow, ele faz o Jurassic World Fallen Kingdom, né? Que é o seguinte, é do J.A. Bayona, também um cara que tem feito muito filme agora, e o Dominion, que é o terceiro da segunda trilogia. Não tô conseguindo ver rápido aqui quem é o diretor. É dele também, é do Trevorrow. Ele volta, o Trevorrow volta, né? Mas o segundo filme, também é do Spielberg, ele não brilha tanto, cara, como o primeiro. É um filme muito legal, também muito divertido. É um filme estranho, porque acaba que o protagonista é o Jeff Goldblum, né, o personagem dele. Eu tenho uma memória, cara, não sei se vocês vão conseguir aí resgatar aí no Google e confirmar, de que era para ser o Alan Grant, que é o personagem do Sam Neill, e parece que ele não estava disponível, não queria fazer o segundo filme, e meio que adaptaram rapidamente aí para que o Jeff Goldblum fosse, que é o Ian Malcolm, ele fosse o protagonista. É um filme muito estranho, porque o Ian Malcolm é um cara estranho no primeiro filme, né? Não é exatamente um herói, e quando ele vem no segundo filme, ele é colocado nessa posição, ele tem que salvar a filha dele em vários momentos no filme. É ação, assim, é um filme que é um suspense, assim, ainda mais forte, assim, mais rápido, a ação acontece mais rápido no filme, né? Embora não seja um filme assim tão memorável quanto o primeiro. Já o terceiro, que é o Jurassic Park 3, né, que é o Joe Johnston, aí já é um filme que eu assisti novamente, tem filmes de ação assim, muito legais, aí volta o Alan Neill, o Dr. Alan Grant, que é o Sam Neill, mas também não brilha tanto quanto o primeiro, assim, sabe? Já não tem mais o cuidado dos dois filmes anteriores, assim, segue alguns padrões, é muito engraçado. A primeira cena tem uma cena mais violenta, nos 3 filmes tem assim, aí depois volta pra uma calmaria até eles terem que voltar à ilha, né? Que é uma desgraça, né? Todo mundo sabe que vai dar merda nessa ilha, mas o cara vai voltar lá pra fazer alguma coisa, né? E é até engraçado quando esses caras eles têm que ser convencidos a voltar lá. Todo mundo sabe que vai dar tudo errado, né? E é sempre muito rápido. O Alan Grant é o cara mais fácil de você enrolar do planeta, que é o primeiro filme. O cara passou o inferno no primeiro filme. Quando é no terceiro filme, pra convencer ele a voltar, bicho, é uma cena de 30 segundos, maior bomba do planeta, né? E que ele volta depois, né? Na trilogia seguinte. Aí a trilogia seguinte, o JP disse que só viu o primeiro, não lembra muita coisa. Eu vi os 3, cara, e realmente, assim, não há muito o que falar, são filmes bem fraquinhos, cara. Eu, inclusive, vou falar, assim, com muita tristeza, do Domínio, que é o terceiro filme, porque a proposta era juntar os protagonistas das 2 trilogias, né? Não sei se vocês acompanharam alguma coisa dos trailers, mas a gente tem ali voltam, né? Tanto o trio da primeira trilogia, como os personagens da trilogia nova, que seria muito legal vê-los junto, em ação junto,
dos personagens, mas é um filme completamente sem urgência. Teoricamente, o dinossauro final, quando vai ter uma perseguição com eles, o dinossauro gigante é quase em câmera lenta, cara. Não consegui nem sentir medo, assim, sabe? Que é uma pena. Mas, assim, ainda são filmes divertidos. Minhas filhas amaram os 3 filmes, porque tem cenas muito legais, porque trazem os dinossauros novamente, né? E uma cena ou outra acaba sendo tão legal como a primeira. Quando a música do John Williams aparece nos outros filmes, você se arrepia do mesmo jeito, né? Vai trazer tudo aquilo que você viveu nessas ilhas malucas aí no decorrer, né, de muitos anos. O primeiro filme de 93, o último filme, que é esse Rebirth, que eu não vi ainda, desse ano, né, cara? Pô, são 32 anos com um filme se mantendo ativo, sendo uma propriedade intelectual que ainda gera muita grana para Hollywood, né? O que é muito interessante. Lembrei aqui agora que tem 2 animações, 2 séries de animação que são bem legais, eu assisti com minhas filhas também. Olha pra tu ver como a gente maratonou tudo aqui. Caralho, bicho, foi hiperfoco total, né? Hiperfoco total. Mas, cara, vocês sabem que até 2 pré-adolescentes em casa, cara. Quando elas ficam malucas com alguma coisa, né? Você tem que comprar a ideia, e a gente comprou aqui. Eu e a minha companheira, a gente foi assistindo tudo com elas, né? Eu queria muito jogar os jogos de videogame, porque eu lembro do jogo do Mega Drive, do Eu ia dizer Parque do isso. Dinossauro. Pô, fala aí, cara. Tu tem ainda recordação desse jogo? Não joguei muito, não, mas assim, será que vocês jogaram o jogo de Super Nintendo, Mega Drive, de etc, PlayStation? Tem jogo vários, do né? Lego também, né? Sim, tem Tem vários. o Lego, verdade. O do Mega Drive que eu me lembro que ele era muito difícil. Eu lembrei de outra parada do Zeitgeist dos dinossauros, que era Dino Crisis, cara. Do PlayStation. jogo também. Jogaço, Sim. joguei pra caralho, é bom Estou demais. jogando, inclusive. Vibe total do Parque dos Dinossauros, cara. Total. Vibe é inteirinha, né? É muito chupinhado. Tu tá jogando agora, JP, ele? Tô jogando agora, tô no meio começo ainda, mas tô jogando. Pô, é chupinhado total, assim. É totalmente pegado aí do Parque dos Dinossauros. Mas é isso, meus amigos. A gente chega àquele momento esperado em que a gente dá uma nota para o nosso amado filme. Uma nota de 0 a 9. E, obviamente, que a gente sabe por que esse filme não pode ter uma nota 10. Por que, Pedro PJ Brandão? Cara, porque, assim, né? Eu falei que esse filme era memorável, né? Por causa da união de grandes talentos em várias áreas diferentes que fizeram um filme beirando a perfeição. Mas o filme não é perfeito, por quê? Porque nessa época o Nicolas Cage já existia. Já estava vivo, já estava entre nós, já estava vivo. Estava ali na sua década, né? Tipo, uma década ali que estava começando, ele estava começando a se tornar quem ele era. E aí não tem ele no filme. O que eu acho um grande vacilo de Steven Spielberg. Steven Spielberg errou feio em não chamar o Nicolas. Por isso, como punição, a gente só dá uma nota de 0 a 9. E, aproveitando, PJ, de 0 a 9, Jurassic Park 1993, Steven Spielberg, qual a nota? Cara, um 9 Sarurex. É um novo Sarurex fácil. Filme impecável em tudo que se propõe. Bonito pra caramba, memorável. E um clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa, como diriam. É verdade. JP Martins, sua nota pra esse filme? Não tem o que falar além de que é 9, né, pô? Não tem jeito. É o rápido, não tem jeito. É isso. Eu tenho que seguir aí os meus colegas de bancada, né, e digo força no 9. Filme incrível, maravilhoso. Quando eu botei pra assistir com minhas filhas, eu não imaginava que eu ia curtir tanto, que eu ia me emocionar tanto, que eu ia cair nesse papinho do Steven Spielberg que dinossauros poderiam ser revividos, né? E é um filme absolutamente incrível. Mas já que falamos, já que trouxemos aqui a pauta, nosso querido Nicolas Cage, eu queria perguntar a vocês, vocês tendo o poder de voltar ao tempo, voltar aos gloriosos anos 90, né, e falar assim, Steve, tá faltando o Nicolas Cage nesse filme. Se isso acontecesse, eu gostaria de saber de você, PJ Brandão, que papel Nicolas Cage assumiria em Jurassic Park, Parque dos Dinossauros de 1993? Vale pontuar que esse filme tem muitas jaulas, né? Muitas gaiolas. É verdade. Olha isso, Sim, pode. Olha isso, vale pontuar. Vale pontuar. Nicolas Cage 93, eu tava vendo aqui agora, Zé e Jota. Estava vendo aqui. Inclusive, esse provavelmente é um dos podcasts mais 2 letras, né? Que já foi gravado no Nicolas, né? Que é Zé, PJ e JP, né? Verdade. Como sempre, PJ Brandão trazendo as estatísticas importantíssimas do podcast. Importante. No ano de 93, Nicolas Cage lançou 3 filmes. Esse meu amigo aí, JP, que participou da jornada, está participando da jornada, Nicolas Cage comigo, lembra? Que é Engano Mortal, que é horroroso. Morte por Encomenda,
Esse eu não lembro de nada, confesso. Morte por encomenda? É, um que tem. Eu não vou lembrar, não. Mas tem um que acho que tu lembra, que é Não Chame a Polícia, que é com Samuel Jackson, né? Sim, Tem sim. esses 3 filmes. Em 94 ele lança. Olha as coincidências, né? No começo de 94 ele lança um filme chamado Guarda-Costas da Primeira Dama. Tu lembra qual foi o convidado, JP, desse Cara, eu podcast, acho que Nicolas? foi um autor de quadrinhos de Sobral, né? É, eu lembro. Verdade. Guarda-Costas da Primeira Dama, aquele filme aí, bosta. Aí, enfim. Puta que pariu, né? Mas eu lembro que eu Lembro gostei, demais eu lembro você. que eu achei legal, eu lembro que eu achei legal. Foi o único que eu discordei de vocês, assim, que eu lembro. Eu tenho que voltar porque eu tô com a memória de vocês falando mal e não do filme. Dito isso, Nicolas Cage no auge da sua beleza, eu acho que o filme seria muito melhor se, quando o Spielberg fosse exportar o arquivo, tivesse um vírus no computador dele, que nem aquele vírus que coloca a cara do Nicolas Cage em tudo, e todos os dinossauros do filme fossem com a cara do Nicolas Cage, entendeu? Nicolossauro Rex, Velocinícolas, Tricerícolas, tipo, tivesse um misto assim de dinossauro com RAM e um pouquinho de DNA da família Coppola. Faz sentido, excelente escalação. Faz sentido, excelente né? escalação. Adorei Tá a aí uma sinceridade. Eu adorei a sinceridade. Faz sentido, faz porra nenhuma, mancha. Calma. Agora eu quero perguntar para o meu amigo JP Martins. JP Martins, onde Nicolas Cage entraria nesse filme e traria certamente um Oscar de melhor atuação para Jurassic Park, além dos outros Oscars, né, que o filme ganhou alguns. Eu acho que tem opções fáceis, né? Quer dizer que ele seria o Alan Grant, ou o Ian Malcolm, ou até o velho milionário, né? Ou um dos cientistas. Mas eu pensei que o PJ ia roubar a minha resposta. Porque a minha resposta é, eu fui pesquisar aqui os filmes que ele fez em 93, né? E foi o Não Chama a Polícia, o Engano Mortal e o outro, o Morte por Encomenda é o Red Rock West, o PJ. É isso. É aquele western. Mas o que eu ia dizer é que o Nicolas Cage, nesse filme, deveria ser um papel novo. Que é o mesmo papel que ele fez em Engano Mortal, que é o Ed. Então eu acho que o personagem do Nicolas Cage em Engano Mortal deveria ser estraçalhado por um Velociraptor em algum momento do filme de Jurassic Park. Assim como ele foi frito, Já né? que no original, já que justamente no Engano Mortal ele foi frito que nem pastel, então aqui ele devia ser cortado que nem um pastel também. Seria excelente também. Cortado. Acho que uma cena também memorável. Mas assim, eu vou mais longe do que vocês. Eu vou mais longe. Porque assim, olha, uma escolha óbvia, talvez, né? O Nicolas Cage, eu acho que ele tem uma disputa pessoal como um arroz de festa de Hollywood com Samuel L. Jackson. Isso é óbvio, né? Sim. Vão ter aí quem prefere um ou outro. Então, assim, talvez um papel óbvio fosse ali o Nicolas Cage com aquele cigarrinho na boca no lugar do personagem que é do Samuel L. Jackson, né? 100% descartável nesse filme ali. Talvez fosse lá, obviamente também o protagonista, né? Talvez Nicolas Cage ali como Alan Grant, né? Tivesse ali o seu sal, ou melhor ainda, como Ian Malcolm, o personagem do Jeff Goldblum, né? Totalmente despirocado com a jaqueta preta, né? Isso também tem muita cara do Nicolas Cage. Mas eu vou mais longe, vou inclusive fazer uma contraproposta que o JP colocou, que eu gostaria mesmo era de ver Nicolas Cage vestido de Velociraptor e sendo um dos Raptors do filme. Eu acho que ao invés de ser estraçalhado, Sem CG, né? sem CG, vestido Perfeito. roupa do Barney, tá ligado assim? Né? Então, Tipo o Godzilla, Talvez. cara, é só as partes de baixo, né, da perna assim, pisando em Tóquio. exatamente, né? Eu acho que Nicolas Cage de Velociraptor, que sempre foi um papel marcante, todos os filmes do Raptor ele tem um papel aí muito marcante, inclusive na trilogia nova. Então, acho que Spielberg perdeu a oportunidade de fazer o seu Nicolas Raptor. E aí eu deixo aí a minha sugestão. Quem sabe, né? Nicolas Cage está aí, franquia ainda em andamento, né? Velociraptor na última trilogia teve aí um papel, tem uma Velociraptor que é quase uma protagonista do filme, que é a Blue, né? Por que não, né? Nicolas Cage aí, de repente, para ser o macho da Blue, uma cena de acasalamento. Meu Fica Deus. aí a dica. A galera furry cada vez mais longe, né? Steven Spielberg, Colin Trevorrow, por favor, se estiver escutando esse episódio. Por favor, anota. pensei. 2 coisas a dizer. Primeiro, Zé, faz sentido. A segunda coisa, cara, é que eu imaginei por um breve segundo, a cena do Jeff Goldblum descamisado, com slow motion pornográfico chegando perto do peito dele. Imaginei o peito cabeludinho de Nicolas Cage naquela cena e muita coisa fez sentido na minha vida. É isso, faz sentido. E é isso, meus amigos. E agora eu quero saber de vocês, assim, filmes que vocês indicam que tem a vibe aí do Parque dos Dinossauros, Jurassic Park. O que é que vocês indicam aí pro nosso querido ouvinte, Nicolover,
que lembre de alguma forma, que tem uma vibe de Jurassic Park. Começando agora pelo meu amigo JP Martins. Zé, eu fiz indicações aqui que nem todos têm a vibe, mas foi coisas que eu lembrei, né? Mas um que tem a vibe, sim, é um filme de um diretor, um grande diretor chamado Guilherme Del Toro. Mas é um filme que nenhum dos que você espera, porque esse você talvez não conheça, que é um filme chamado Mimic, Mutação. Porra. Que é um filme sobre baratas gigantes em Nova York. Por que parece Jurassic Park? Por que me lembra a vibe? Eu assistindo, eu pensei assim, isso aqui é Jurassic Park com barata. Assista, tire suas próprias conclusões, né? Não confie na minha palavra, mas Mimic, Mutação, é Jurassic Park com barata. Eu nunca vou ver isso na minha vida, o bicho tem um pavor de barata. PJ, Nunca. nesse filme tem baratas gigantes que imitam seres humanos. É maravilhoso. Outro filme que me lembrou também é um filme de 93 também, que saiu um mês depois, que se chama Rex, A Dinosaur Story. Meu Deus. Mas o negócio desse filme é que ele é um filme japonês. Ele é sobre uma menininha que cria um pequeno dinossauro. Que ele nasce, aí a primeira coisa que ele vê é ela, então ela vira a mãe dele. Pô, forte. E é um filme, apesar dessa descrição bonitinha, ele é um pouco cheirado de coca, assim. Faz sentido. Tem perseguições, tem um dinossauro vestido de Papai Noel, ele espirra porque tá no frio, é muito bonitinho e esquisito ao mesmo tempo, então fica a dica aí, Rex, A Dinosaur Story, tá todo no YouTube, pra quem quiser ver com legenda em inglês. E uma terceira coisa que eu vi, não é um filme, mas é uma coisa que passava no Fantástico, em 1999, talvez, que se chama Caminhando com Dinossauros, que era um documentário que ele passou aqui no Brasil pelo Fantástico, dividindo entre os episódios do Fantástico durante várias semanas. E eu não perdia um, que era um documentário sobre dinossauros, feito todo em CG. E era como se fosse você acompanhando a vida. É um documentário de natureza, de filmagem dos animais, só que era dinossauros em CG. E eu amava, não perdia um episódio, era muito bom. Show de bola. Excelentes indicações. E você, meu amigo Pedro PJ Brandão, o que é que tem aí que sai dessa sua memória maravilhosa, que lembra de alguma forma nosso querido Jurassic Park? Cara, eu fiquei temeroso durante todo o nosso programa, porque a gente falou muito de filmes que tinham temática de dinossauro, né? E eu tava com medo que em algum momento aparecesse a minha indicação, porque eu não gosto de trazer indicações que já foram citadas no decorrer do episódio. Mas não apareceu. Fiquei muito feliz, porque a minha indicação é de um filme que foi lançado 2 anos depois de Jurassic Park. Um filme que Jurassic Park foi revolucionário em efeitos visuais, né? A gente pode esquecer de falar. Ganhou o Oscar de efeitos visuais e ganhou outros 2 Oscars de som. Também é uma coisa muito importante pro filme, né? O som do filme é muito bom. E é um filme que é muito melhor em efeito visual do que o Jurassic Park. É um filme chamado Power Rangers, o filme, de 1995, cara. Que eu lembro de ser muito bom, passava muito na sessão da tarde, tal qual o Jurassic Park. Também vem com essa Dino Fever, né, dessa febre dos dinossauros dos anos 90, porque a primeira geração inteira eram de seres pré-históricos, né, você tinha o Tiranossauro Rex como o Ranger Vermelho, Tigre Dente de Sabre, então você tem ali o Pterodáctilo da Ranger Rosa, então o Power Ranger, o filme de 95 com o Oz lá, que Uzi, né, o vilão, Rita... Ivan Uzi. Então, cara, esse filme é fantástico. Tem uma parte do filme, inclusive, que ele é meio que uma virada de chave pra outra temporada, né? Que depois vão virar os Power Ranger Ninja, né? Eles deixam de ser os dinossauros e viram os Power Ranger Ninja. Tem uma cena maravilhosa que o Ranger Preto, que era o Mastodonte... Não, Mastodonte não, era o Mamute, eu acho. É o Mastodonte Era o Mastodonte, era. Ele vai deixar de ser o Mastodonte, ele vira um sapo, né? Aí a moça bonita que tá dando poder pra eles e tudo mais, chega nele e você tá triste? Aí ele fala, eu sou um sapo. Tipo, aí ela vai dar um beijo na testa dele e diz, mas o sapo, quando beijado, pode virar um príncipe. A ideia é um sapo ainda. Cena, bicho. Pois é, muito memorável, bicho. É um filme muito memorável, sério. É tipo Power Rangers, o filme 1995. Foi o filme que me veio à minha mente quando eu pensei em Jurassic Park. Pronto, mas eu vou deixar a minha indicação. Não sei se você quer falar, JP. Comentar? Comente. Que mente, né? Foi Jurassic Park pra Power Rangers. Melhorou, né? O papo. Melhorou muito, né? Subiu muito o nível. Subiu o nível, pô. Subiu o nível. É isso aí. Pois agora eu vou deixar a minha indicação, assim. A minha indicação, não sei se vocês viram. Se não viram, assistam esse filme. Já que a gente falou do Jurassic Park, o impacto que o Jurassic Park, inclusive, teve na Coreia do Sul, eu vou trazer um filme coreano que foi dirigido, veja só, pelo Bong Joon-ho, né, diretor aí do Parasita, que é O Hospedeiro, filme de 2006, maravilhoso, né, que também tem um monstro, que no caso é criado pela poluição no rio em Seul.
E aí a gente vê aí uma menina levada pela criatura e a família dessa menina tem que enfrentar esse monstro. Filme maravilhoso. Como eu conheci o Bong Joon-ho, vi falar do filme. Não sei se vocês viram esse filme, recomendo demais. Os efeitos especiais são muito legais, maravilhoso. Até 2006, né, feitos lindíssimos. Filme cheio de tensão, também envolvendo crianças e monstros, tá? E deixo essa indicação aí, se você não viu, veja, porque é um filme muito legal. Não tão legal como Power Rangers, o filme, mas ainda assim, um filme muito legal. Gente, como vocês podem ver, esse episódio maravilhoso foi hosteado pelo nosso amigo Zé Wellington. Zé, querido, muito obrigado pela sua participação no Locador do Nicolas. Fazia muito tempo que você não estava por aqui. Que a gente não demore tanto tempo para te chamar novamente. A casa é sua. Cara, fala aí pro pessoal que tá ouvindo a gente onde é que eles podem te encontrar nas redes sociais para ver os seus projetos pessoais. Ah, beleza. Eu estou aí nas interwebs como Zé Wellington, em quase todo lugar. Eu vou estar como Zé Wellington no Instagram. Hoje em dia, quando eu falo assim de me divulgar, se vocês quiserem conhecer quem eu sou mesmo, eu gosto de falar atualmente no meu Substack. Então é zewellington.substack.com. Tem textinhos, um monte de autopromoção minha. E é isso, cara. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Falar um pouco sobre Parque dos Dinossauros, uma coisa que eu tenho conversado muito com a minha família. Foi um papo maravilhoso. Não demorem muito pra me chamar de novo, por favor. Perfeito. Fala da banda, Zé. Ah, cara, tem uma banda também, veja só, cara. Tem uma banda chamada Pulsive, uma banda recente. Eu faz 20 anos que eu toco em banda. No ano passado eu resolvi dar um reset, tocar numa banda nova, com uma proposta aí de metal moderna, misturando som pesado com música eletrônica, né? E é isso, Pulsive, tá no Spotify, tem 2 EPs lançados, um terceiro pra sair. Talvez quando esse podcast for ao ar, o terceiro já esteja no ar. A gente contou uma história, né? Uma história de uma pessoa que tem uma banda e tem que conviver com isso. Então fizemos um lançamento do disco dividido em 3 partes, como fosse os 3 atos de uma história, que juntas contam a história desse cara que tenta ter uma banda enquanto é adulto, né? Não é autobiográfico, viu? Não é ninguém que vocês conhecem. E é isso. Muito obrigado, viu, meus amigos? Um prazer estar com vocês aqui hoje. Minhas siglas aí, o meu JP e o meu PJ preferidos. JP, cara, onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais? Jumbo Paulo nas redes, tirando no Letterboxd, que é jp.martins, que é onde eu mais uso também, porque eu só vejo filme, eu não falo com ninguém. Perfeito. Nem com a gente. Fala com a gente sobre filme. Isso. E se as pessoas quiserem seguir o Podcast Nicolas, Jota? Podcast Nicolas, também em todas as redes. Além do apoia.se/Podcast Nicolas, que é onde você pode entregar um pouquinho do seu suado dinheirinho. Eu sou um bilionário excêntrico, quero comprar uma ilha na Costa Rica, fazer experimentos com genética, mas eu quero ouvir um podcast, gostei desse Podcast Nicolas, quero dar alguns bilhões para eles. Vocês podem chegar e fazer isso com a gente também. Manda lá no apoia.se/Podcast Nicolas. E também temos o nosso grupo de ouvintes lá no Telegram, que pode ou não estar no link t.me/Nicolovers. No momento não está. Talvez quando você acesse, esteja. Então, vou resolver isso aí. Os Nicolovers, os maiores fãs de gatinhos do Brasil. Não é nem do Nicolas Cage. Já deixou de ser do Nicolas Cage há muito tempo. E pra quem quiser me acompanhar nas redes, @HQ Sem Roteiro, no Blue Sky, no Instagram e no TikTok. Chega lá pra vídeos super legais. Já tem um vídeo gravado sobre Jurassic Park, hein? Eu vi o filme, já tá gravado, porque me pegou aí um negócio aí do filme que já tá lá gravado. Tem conteúdo lá. Chega lá no HQ Sem Roteiro também. É isso. Jota, como é que vai ser o próximo programa, cara? Cara, o próximo programa vai ter o retorno do rei, triunfal. Né? O Roberto Dinei estará de volta. E ele vai falar de algum filme. E ele vai falar de algum filme que ele escolheu, mas ainda não sabemos qual. Assim, vou dizer aqui que ele me deu um spoiler que talvez seja o Guerra dos Mundos 2025. Ixi. Se não for, ele vai editar essa parte pra fora. E se for, ele vai deixar. Exatamente. Então, Rudy, se vira. O retorno de Roberto Rudy Rei, né, cara? Perfeito. Retorno do rei. É isto. Então, gente, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Cheiro. Até mais. Fechem as portas com chave, porque o Velociraptor sabe virar maçaneta. A evolução é magnífica, né? A vida encontra um jeito. A vida encontra um jeito.